Fala meus queridos, tudo bem? Felipe Pena aqui e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão muito interessante que envolve dois temas da matemática. O primeiro é sobre funções e o segundo, que é uma pegadinha, tá? Sem esse tema você não resolve essa questão, que é sobre sequências, mais precisamente sobre progressão geométrica, beleza? Então vai deixando o seu like aí nesse vídeo, pega seu papel, sua caneta e seu lápis e vem comigo resolver essa questão que eu tenho certeza que vai ser muito produtiva para você, belezinha? Então bora resolver aqui então essa questão do vídeo de hoje, que é essa questão que apareceu aí para vocês na tela, beleza? Então bora resolver aqui, vou grifar as principais informações, tudo bem? Então bora. Sejam A e B números reais positivos e distintos. Se o nosso A ele é maior que zero e menor que 1, e se a função f dos reais para reais é definida por f de x, b vezes a elevado a x. Eu vou anotar isso daqui porque isso é extremamente importante para a gente resolver essa questão, tá? Então, essa daqui é a nossa função. Ele quer saber o seguinte: qual que é o valor dessa soma infinita? Olha que interessante. De f de 1 até f de infinito. Então vai 1, 2, 3, 4, 5 até infinito. E a gente tem que descobrir essa soma. Então, quando você olha essa questão, você pensa que ela vai ser extremamente impossível de resolver. Mas eu vou te mostrar como resolver ela. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender como encontrar o valor de uma função para esse número aqui, por exemplo, 1. Então, o que a gente faz para calcular o f de 1? A gente vai substituir no lugar de x dessa função o 1. Então, fica b vezes a elevado a 1, que é a mesma coisa que b vezes a. Beleza? Vamos fazer mais duas para descobrir o padrão disso daqui. F de 2. No lugar do x eu coloco meu 2. Então, fica a elevado a 2. Então, fica b vezes a ao quadrado. O terceiro aqui, f de 3. Meu f de 3 vai ser b vezes a ao cubo. Então, observa que de uma para outra eu estou multiplicando por a. Então, olha que massa. Ó. A gente tem o seguinte, ó, quando a gente transformar nessa soma. Eu pego o f de 1, meu f de 1 é b vezes a, mais meu f de 2, b vezes a ao quadrado, mais o meu f de 3, b vezes a ao cubo. E assim vai indo. Então, se fosse o 4, seria b vezes a quarta. Se fosse o décimo termo, seria b vezes a décima. E assim vai indo. Então, vai ser uma soma infinita disso daqui. Então, vai continuando aqui. Observa comigo o seguinte, ó. Eu tenho o b está presente em todos os termos. Em todos. Pode falar qualquer número para mim. Se fosse 100, seria b vezes a elevado a 100. O b vai estar sempre igual em todos os termos. Então, a gente coloca ele em evidência. Então, fica o b fora dos parênteses. E aqui a gente vai somando. Então, fica a mais a ao quadrado mais a ao cubo mais a quarta e assim vai infinitamente. Olha que interessante essa questão. Então lembra que eu te falei que essa questão ela envolve dois temas da matemática. O tema de funções a gente já usou na parte esquerda aqui desse vídeo, tá? Da tela. Agora a gente tem que analisar a parte que eu falei que é sobre sequências. Olha nos parênteses aqui. Essa soma aqui não está sendo uma soma de uma progressão geométrica infinita. Vamos analisar mais precisamente aqui nesse cantinho essa soma aqui. Se eu falar que eu tenho uma progressão que é assim, ó, a, depois a ao quadrado, a ao cubo, a à quarta e assim vai indo. Você não concorda comigo que isso daqui que eu coloquei entre parênteses é uma progressão geométrica? Eu pego sempre o termo de trás e multiplico a. E vou multiplicando a, vou multiplicando a. Então, o que a gente vai pensar aqui? Ó? A gente tem que o primeiro termo da progressão é a. Se for para a ao quadrado, a nossa razão, que a gente chama de q, ela vai ser igual a, belezinha? Tranquilo então, né? Beleza. O que a gente vai fazer então para descobrir esse valor? Que a gente tem que descobrir quanto que vale este valor aqui.
Esse valor aqui vai ser a soma de uma progressão geométrica infinita. Mas a gente tem que checar o seguinte: a formulinha para a soma de infinitos termos de uma progressão geométrica, ela só é válida para uma progressão geométrica decrescente. Então é por isso que entra essa informação aqui que às vezes passa despercebida, mas é muito, muito, muito importante, tá? Então se esse número está entre 0 e 1, isso daqui é uma progressão geométrica decrescente. Pensa comigo, vamos chutar, sei lá, meio. Aqui vai ser meio, eleva ao quadrado, 1/4, 1/8. Tá vendo que está sempre diminuindo? Então ela é decrescente. A gente pode utilizar a formulinha de soma de infinitos termos de uma progressão geométrica. E qual que é essa formulinha? Ela é a seguinte: soma dos infinitos termos vai ser o primeiro termo, que é o A1, dividido por 1 menos a razão. É desse jeito aqui, bem simples. Então, quem que é o primeiro termo da nossa progressão geométrica? É o A, beleza? Então, é o A. E quem que é a razão? Não é A aqui? Então, 1 menos a razão, que é A. Isso que eu calculei é só a soma que está entre parênteses. A gente tem que multiplicar ainda por B. Então, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar B que multiplica A sobre 1 menos A. Multiplicação de frações, ó. B, a gente tem o 1 no denominador, beleza? Então, a gente vai multiplicar os numeradores, que são os números que estão em cima, e multiplicar os denominadores, que são os números que estão embaixo dessa fração. Então, vai ficar B vezes A, ou A vezes B, tá? Na multiplicação a ordem não muda nada. Então, vou colocar aqui A vezes B. Embaixo, 1 vezes qualquer coisa, essa coisa aqui. Então, essa é a resposta da questão de hoje. A vezes B dividido por 1 menos A. E a alternativa, né? É a alternativa A. Tranquilo? E aí, o que você achou dessa questão que a gente resolveu hoje? Vale a pena deixar o seu like aí? E se você tem alguma sugestão de outra questão para a gente resolver juntos, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu trago ela para vocês. E outra coisa muito interessante, se você quiser ver mais questões dessa prova, é só clicar na playlist que eu estou deixando aqui para vocês no canto esquerdo da tela. E se você quiser ter aulas comigo, só deixar também um comentário que a gente agenda a sua aula tudo certinho, beleza? Valeu e até a próxima. Tamo junto!